Poucas comunidades representam uma parcela tal pequena da população quanto as famílias judias, com menos de 2% do total. Ainda assim, sua presença na lista de bilionários da Forbes é de 10 a 20 vezes superior ao que as estatísticas sugeririam. Esse fenômeno não se explica por sorte, teorias conspiratórias ou coincidência. Trata-se de um resultado matemático, fruto de um sistema de alocação de recursos com 3.000 anos de história, originado na sabedoria atribuída ao rei Salomão e aprimorado ao longo dos séculos por ensinamentos rabínicos. Conhecido como a regra dos tercos, esse método propõe a divisão dos bens em três partes iguais, um terço em terras, outro em negócios e o último mantido em liquidez. A lógica por trás dessa distribuição não se limita a uma simples divisão. Ela reconhece que a riqueza se manifesta em três estados distintos, cada um com suas próprias características e riscos, que precisam ser equilibrados. A posse de terras oferece estabilidade e proteção contra a inflação. Os negócios geram renda ativa e permitem a reinvestimento, potencializando o crescimento. Já o capital líquido funciona como uma reserva estratégica, capaz de sustentar em momentos de crise e aproveitar oportunidades inesperadas. A maioria das pessoas, porém, comete erros graves na gestão de seus recursos. Alguns acumulam dinheiro em excesso, sufocando seu potencial de crescimento. Outros concentram tudo em imóveis, enfrentando problemas de liquidez quando mais precisam. Há ainda aqueles que apostam tudo em um único empreendimento, arriscando-se a perder tudo. Salomão já compreendia o que, séculos depois, Benjamin Graham chamaria de margem de segurança. A diferença é que, para o rei bíblico, essa margem não era apenas uma reserva de emergência, mas uma estrutura permanente. Quando a frota de Salomão retornou de Ofir com cerca de 420 talentos de ouro, mais de 16 toneladas em uma única viagem, ele não guardou tudo no tesouro do templo. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, aconselha: distribua em 7 partes, sim, em 8, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Não se tratava de um conselho filantrópico, mas de uma estratégia de construção de patrimônio. Salomão diversificava seus investimentos em múltiplas frentes, mantendo reservas para explorar novas oportunidades caso rotas comerciais falhassem ou mercados emergissem. Mais tarde, o Talmud formalizou essa sabedoria em um ensinamento explícito: divida sua riqueza em 3 partes, um terço em terras, que não podem ser facilmente roubadas e valorizam com o crescimento populacional, um terço em mercadorias ou negócios, que geram retorno ativo e aproveitam suas habilidades, e um terço em capital líquido, que protege contra desastres e prepara para oportunidades. Essa não era uma teoria abstrata, mas um protocolo de sobrevivência desenvolvido ao longo de séculos de deslocamentos forçados, confiscos e guerras econômicas. A armadilha em que muitas famílias caem e acreditar que dinheiro parado e desperdício e que imóveis ou negócios são sempre a melhor opção. Assim, concentram 70% a 90% de seus recursos nesses ativos, convencidas de que agem com sabedoria e ousadia. Quando uma recessão chega ou uma oportunidade surge, porém, descobrem que não tem flexibilidade. Possuem 4 imóveis alugados, mas não conseguem cobrir 6 meses de vacância. Em participação em um negócio, mas não podem expandir quando um concorrente fracassa. Salomão já alertava contra esse erro no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente levam ao lucro, assim como a pressa leva à pobreza. Aqui, a pressa significa comprometer-se além do que a liquidez permite. O sistema de preservação de riqueza judaico sobrevive porque é transmitido como um pacto, não como uma estratégia. Pais não dizem aos filhos para diversificar. Eles ensinam a regra dos terços como um limite estabelecido por Deus através de Salomão e dos sábios, para proteger seu povo tanto da ganância quanto do medo. Manter um terço em liquidez impede que se seja forçado a vender na pior hora. Investir um terço em terras e outro em negócios evita a erosão pela inflação ou a ruína por depender de um único ativo. A proporção e uma disciplina espiritual que produz resultados econômicos. De acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 14, a receita anual de Salomão chegava a 666 talentos de ouro, cerca de 25 toneladas, o equivalente a aproximadamente $1 bilhão em poder de compra atual. No entanto, as escrituras logo detalham suas redes comerciais, parcerias com Irão de Tiro e rotas de comércio pela Arábia e Egito. A mensagem implícita nos registros é clara: a riqueza de Salomão não era um acúmulo estático, mas uma circulação dinâmica, estruturada em torno de uma alocação diversificada e com liquidez preservada. A armadilha da liquidez é invisível para quem está preso nela. A sensação de segurança vem de ter dinheiro guardado, 6 meses de despesas, talvez 12. Mas com a inflação
Cacau corroendo o valor a uma taxa de 7% ao ano e a poupança rendendo menos. Perde-se cerca de 5% do poder de compra anualmente. Em 15 anos, esse fundo de segurança terá metade do valor real. Isso não e protecal, mas uma forma lenta de confisco. O livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 13, adverte, o preguiçoso diz, há um leal na rua, um leal feroz rondando as pracas. O medo da perda mantém as pessoas no dinheiro parado, mas o dinheiro parado garante perdas ao longo do tempo. Erro oposto e igualmente perigoso. O empreendedor que investe tudo na expansão de seu negócio ou a família que concentra todo o patrimônio em imóveis, atraída pelo efeito da alavancagem, arrisca-se a perder tudo quando o crédito se contrai. Eles não estavam errados sobre os ativos, mas sobre a Cacau. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, diz, envie o seu grau pelo mar, depois de muitos dias, vossa podera recebe-o de volta. A palavra-chave aqui, e podera. Salomão ensinava, probabilidade, não certeza. Quem envia todo o seu grau está apostando. Em mantém os tercos está investindo com protecal. Equilíbrio now e arbitrário. Dividir os recursos em 3 partes iguais significa que, mesmo se um dos pilares ruir, os outros 2 permitem a sobrevivência. E possível atravessar uma crise imobiliária se o negócio e a liquidez permanecerem intactos. Sobrevive-se ao fracasso de um empreendimento se as terras e o capital estiverem preservados. Existe-se a enfacal que corrói o dinheiro se os imóveis e os negócios se valorizarem. Isso não e conservadorismo, mas uma estratégia agressiva com protecal embutida. Charlie Munger passou 6 décadas observando investidores se autodestruírem por excesso de confiança e alavancagem. Sua lical central, nunca interromper a composical desnecessariamente e uma traducal moderna da estrutura equilibrada de Salomão. Munger mantinha reservas substanciais de caixa mesmo quando as ações da Berkshire Hathaway subiam, pois sabia que os mercados sofrem deslocamentos e nesses momentos que as fortunas geracionais mudam de maus pontos imóveis transmitem segurança por serem tangíveis. E possível ver o prédio, tocar a terra. No entanto, entre as principais classes de ativos, são os mais ilíquidos. Se for necessário vender em 30 dias, o desconto será de 20% a 30%, no mínimo. Salomão construiu sua fortuna no comércio, lidando com bens que circulavam em mercados onde a liquidez existia. Ele possuía terras, vinhedos, florestas, sistemas de irrigação, mas nunca as considerou seu único patrimônio. Equilibrava a posse de terras com negócios e capital líquido, que podiam ser movimentados ou retirados em questão de meses. O princípio não se resume a uma escolha entre imóveis e negócios. Trata-se de reconhecer que a riqueza exige diversificação inteligente com espaço para estabilidade, crescimento e flexibilidade. A regra dos tercos não e uma fórmula mágica, mas um método testado pelo tempo capaz de proteger patrimônios ao longo de gerações, independentemente das crises que surjam. Geracal recebe o capital, mas não a sabedoria para administrá-lo. A riqueza se dissipa não por falta de ativos, mas por ausência de compreensão sobre como mantê-los em movimento. A regra dos tercos, quando aplicada de forma mecânica, sem a transmissão dos princípios que a sustentam, torna-se apenas um conjunto de números. O verdadeiro legado não está nos montantes distribuídos, mas na capacidade de reconhecer quando e como realocar cada parte. A educação financeira, nesse contexto, transcende o ensino de técnicas. Envolve a formação de uma mentalidade que enxerga a riqueza como um sistema dinâmico, onde liquidez, negócios e ativos imobilizados interagem de maneira contínua. A terceira geracal, muitas vezes, herda apenas os resultados desse sistema sem entender os mecanismos que o mantêm funcionando. Quando os descendentes não são preparados para gerir a circulação de recursos, a rigidez substitui a flexibilidade. Antes era uma estrutura resiliente e se transforma em um conjunto de obrigações estáticas, terras que não podem ser vendidas, negócios que não se adaptam, reservas que não são reinvestidas. A solução não está em criar regras mais rígidas, mas em cultivar a capacidade de adaptação. A sabedoria de Salomão não se limitava a dividir o patrimônio em 3 partes, ela residia na compreensão de que cada uma dessas partes deveria ser constantemente reavaliada. A terra, por exemplo, não era apenas um ativo de longo prazo, mas uma fonte de informações sobre o mercado agrícola, as condições climáticas e as demandas comerciais. Os negócios não eram meros geradores de renda, mas laboratórios para testar novas estratégias e identificar oportunidades emergentes. A liquidez não era um colchão de segurança passivo, mas um instrumento ativo para capturar momentos favoráveis. Esse modelo exige uma visão integrada, onde cada decisão financeira e também uma decisão educacional. Quando um pai investe na formação de um filho, não está apenas alocando recursos, está transferindo conhecimento sobre como operar dentro das 3 categorias. A educação, nesse sentido, e o único ativo que se multiplica ao ser compartilhado. Um filho que aprende a gerir terras,
Negócios de liquidez não apenas preserva o patrimônio familiar, mas o expande, pois passa a enxergar conexões que outros não percebem. A resiliência do sistema, portanto, depende menos da quantidade de riqueza inicial e mais da qualidade da transmissão de conhecimento. Comunidades que aplicam esse princípio há séculos não o fazem por acaso. Elas entendem que a verdadeira diversificação não está apenas na distribuição de ativos, mas na formação de indivíduos capazes de navegar entre eles. Quando uma família ou grupo mantém a regra dos tercos por gerações, não e porque seguem uma fórmula, mas porque internalizaram a lógica por trás dela. O erro comum e tratar a riqueza como um fim em si mesmo, em vez de um meio para gerar mais valor. A parábola dos talentos não condena a cautela, mas a inercia. O servo que intivou seu talento não foi punido por ser conservador, mas por não compreender que o capital deve circular para produzir resultados. Da mesma forma, a regra dos tercos não é uma garantia de sucesso, mas um lembrete de que há estagnação e o verdadeiro risco. Quando os recursos deixam de fluir entre as três categorias, o sistema perde sua capacidade de adaptação e a riqueza se torna vulnerável a choques externos. A aplicação prática desse princípio exige disciplina, mas também humildade. Reconhecer que nenhum ativo é permanente e que todas as alocações devem ser periodicamente reexaminadas e um exercício constante. A terra pode se valorizar ou se tornar obsoleta, os negócios podem prosperar ou enfrentar crises. A liquidez pode ser necessária para uma emergência ou para uma oportunidade inesperada. A sabedoria está em manter o equilíbrio sem se apegar a nenhuma das partes como se fosse definitiva. Por fim, o modelo não se restringe a indivíduos ou famílias. Sua força se multiplica quando aplicado em escala comunitária, quando várias unidades econômicas, sejam elas famílias, empresas ou associações, operam dentro da mesma estrutura, criam-se redes de suporte mútuo. A liquidez coletiva permite que crises individuais sejam absorvidas sem desestabilizar o todo, enquanto as oportunidades são compartilhadas, ampliando o potencial de crescimento. Essa arquitetura econômica não depende de instituições externas, mas da confiança e da cooperação entre seus participantes. A regra dos tercos, assim, e mais do que uma estratégia de alocação de recursos, e um sistema de pensamento que integra a gestão de risco, educação e circulação de capital. Sua eficácia não vem de sua simplicidade, mas de sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos, desde uma família até uma comunidade inteira. Quando bem aplicada, ela não apenas preserva a riqueza, mas a transforma em um instrumento de progresso contínuo, resistente às incertezas do tempo. Cada um dos três pilares, liquidez, terra e negócios, como uma expressão de confiança. A primeira geração recebe o capital, mas não o método. A segunda recebe o dinheiro, porém não a disciplina. A terceira, por fim, não herda nenhum nem outro. Famílias judaicas rompem esse ciclo por meio da transmissão ritualizada do conhecimento. O ceder de Pesach não é apenas uma cerimônia religiosa, mas uma aula anual de educação financeira. A criança mais nova pergunta: por que esta noite diferente de todas as outras? E o pai responde com a narrativa da escravidão, da libertação e da providencia. No entanto, entrelacada nessa história está uma lição econômica. A dependência gera escravidão, a liberdade exige sacrifício e a provisão e um pacto, não um acaso. A criança aprende que riqueza não se resume à posse material, mas a obediência espiritual aos limites estabelecidos para protegê-lo. A regra dos tercos não é apresentada como uma estratégia, mas como um mandamento dos sábios. Não se desvia dela porque o mercado parece favorável. Não se compromete em excesso por confiança momentânea. Obedece-se porque o limite foi estabelecido por uma sabedoria mais antiga que a emocal, mais inteligente que o otimismo e mais duradoura que qualquer economia passageira. Esse e o modo como o conhecimento sobrevive à transferência geracional, codificado como obrigação religiosa, não como conselho financeiro. Benjamin Graham redescobriu esse princípio de forma independente e o chamou de margem de segurança. Em Um Investidor Inteligente, ele argumenta que o investidor mais perigoso não é o especulador, mas o conservador excessivamente confiante, aquele que acredita que sua análise é infalível e, por isso, compromete-se por completo. Brown propôs um modelo distinto. Assuma que estará errado 25% das vezes e estruture seu portfólio de modo que, mesmo errando nessa proporção, os resultados permaneçam aceitáveis. Isso não é pessimismo, mas matemática. A margem de segurança de Graham e a alocação equilibrada de Salomão são linguagens diferentes para uma mesma arquitetura. Nunca se comprometer a ponto de o erro se tornar catastrófico, nem se resguardar tanto que a inflação corroa o valor. O equilíbrio e o pacto. Graham dedicou 40 anos a ensinar esse princípio na Universidade de Columbia e entre seus alunos estavam Warren Buffett e Charlie Munger,
prova de que a sabedoria bíblica antiga se multiplica, mesmo quando revestida de linguagem secular. A Aplicacal pratica comeca com o inventário, listar todos os ativos e classifica-los em terra ou imóveis, negócios ou empreendimentos produtivos, e liquidez disponível. Liquidez significa a capacidade de converter um ativo em dinheiro em até 30 dias, sem perdas. A maioria descobre que entre 70% e 90% de seu patrimônio está alocado em imóveis e negócios, com apenas 10% a 20% em recursos líquidos, o que os deixa a um passo de uma líquida cal forcada em caso de crise. A correcal now e imediata. Now se vende metade dos imóveis de um dia para o outro, mas é possível interromper novos investimentos nessas categorias e acumular liquidez até que o equilíbrio seja restaurado. Segundo passo e a escada de maturidade. Se há 300 mil em ativos produtivos, estrutura-se de modo que aproximadamente um terço amadurece a cada ano ou opere em ciclos distintos. Isso pode incluir empréstimos empresariais com pagamento anual, fluxos de receita com horizontes temporais variados ou investimentos com oportunidades de saída escalonadas. O objetivo é garantir que o capital esteja sempre retornando, enquanto outra parte permanece em operacal. Não se trata de acumular, mas de circular. Terceiro passo e a comunidade. Reúne-se 7 a 10 famílias ou indivíduos que compreendam um modelo e criam um fundo de liquidez, não uma estrutura legal formal, mas um acordo de pacto. Quando alguém precisa de capital para uma oportunidade ou emergência, o grupo pode agir coletivamente, sem que nenhum membro precise romper suas proporções. Foi assim que a família Rothschild escalou de um banco regional para uma rede global. Operavam como uma reserva de liquidez coletiva, e nenhuma filial jamais comprometeu-se em excesso. John Templeton passou 50 anos estudando a riqueza espiritual e concluiu que a gratidão é o ativo mais subvalorizado nos investimentos. Ele ensinava seus clientes a começar e terminar cada dia listando 10 coisas pelas quais eram gratos, pois a gratidão reconfigura o cérebro, afastando-o da mentalidade de escassez. O pensamento de escassez leva ao acúmulo. O acúmulo gera liquidez. A iliquidez resulta em oportunidades perdidas, e as oportunidades perdidas, ao longo de décadas, se convertem em pobreza geracional. O ciclo começa na mente e a gratidão interrompe. A regra dos tercos now e engenharia financeira, e obediencia a uma sabedoria pactuada, estabelecida por Salomão e formalizada pelos sabios judeus para proteger seu povo de dois perigos equivalentes, o medo que acumula e a ganancia que se expande. Quando se mantém um terco em liquidez, confia-se que as oportunidades virão. Quando se aloca um terco em terra e outro em negócios, confia-se que o esforço será multiplicado. O equilíbrio e a caos simultâneas e por isso que sobrevive a colapsos econômicos, guerras e exílios ao longo de 3.000 anos. Hoje, aprendeu-se que riqueza não e acumula cal, mas circula cal, não e posse, mas administra cal, não e herança, mas educa cal passada como pacto. As famílias que multiplicam patrimônio por 20 gerações não têm investimentos melhores, mas limites mais sólidos. Não perseguem retornos mais altos, protegem-se do risco e posicionam-se para o crescimento ao mesmo tempo. Não acumulam por segurança, mantêm liquidez para as oportunidades. E não ensinam seus filhos a serem ricos, mas a serem fiéis a proporções mais antigas que qualquer império. Se esse ensinamento tocou algo em seu espírito, se reconhece que violou esse equilíbrio por ignorância ou medo, convida-se a registrar esse compromisso com uma cal simples. E, para aqueles que desejam aprofundar-se na sabedoria de Salomão e na nuvem de testemunhas que obedeceram a esses princípios ao longo da história, há mais a aprender. Antes da hora cal, pede-se que feche os olhos, se possível, ou alinhe os pensamentos. O que segue não são apenas palavras, mas um convite para que a sabedoria divina reestruture a percepção sobre provisão, risco e responsabilidade. Não se trata de restrical, mas de libertar do medo e da ganancia. Com isso, torna-se possível construir um patrimônio que transcende o indivíduo, beneficia outros e honra aquele que o concedeu.